Salve, salve galera! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o professor Jack e nesta videoaula nós vamos aprender um pouquinho sobre unidades de medida. É um tema muito importante, pessoal, pois vai servir de base para vocês estudar várias coisas, né, relacionadas à física e a outras matérias também. E além disso, pessoal, vai servir muito para o seu dia a dia, ok? Vamos lá? Nesta videoaula nós vamos aprender um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades, os seus prefixos, e também vamos aprender a fazer as conversões, né? as conversões entre as unidades, ok? Então segue aí, vem cá, eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui um pouquinho menor, e nós vamos aprender agora um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades. Primeiro, pessoal, eu quero que vocês saibam que a sigla para ele é SI, tá? SI representa a sigla do Sistema Internacional de Unidades. E o que é isso, né? Galera, nada mais é do que um conjunto de unidades de medida que compreende, né, as grandezas físicas fundamentais e suas derivadas. Ou seja, o Sistema Internacional de Unidades é um grupo de unidades de medidas, tá? Que abrange as 7 grandezas físicas fundamentais, tá bom? São 7. E além dessas 7 grandezas físicas fundamentais, esse sistema contém unidades de medida para outras grandezas que são derivadas dessas grandezas fundamentais, ok? Ficou um pouquinho confuso? Então vem comigo. Vamos conhecer agora as grandezas físicas fundamentais, tá? Antes disso eu quero salientar para vocês, tá? Que para que serve, né, o Sistema Internacional de Unidades? Ele veio, pessoal, com o intuito de uniformizar a coisa no mundo todo, né? Deixar a coisa padronizada no mundo todo. Não é que a gente deva sempre usar essas unidades, né, do sistema internacional. Podemos usar outras também. Inclusive, em algumas ocasiões, nós temos mais costumes, né, costume de usar outras unidades em relação ao dia a dia. Por exemplo, a velocidade é em metros por segundo, né, no sistema internacional. Só que nós vamos usar aqui, né, no nosso dia a dia, qual é a mais comum? Quilômetros por hora. E assim vai. Então, eu quero salientar, o Sistema Internacional de Unidades, ele veio para uniformizar, para padronizar a coisa no mundo todo, né? Mas não é que a gente deva usar sempre essa unidade. Inclusive, como eu falei agora há pouco, há casos que nós costumamos usar outras unidades, né? E não as unidades do Sistema Internacional. Mas beleza, tá compreendido aí essa paradinha? Então vamos lá. Vamos conhecer as 7 grandezas físicas que são fundamentais, tá? Quais são essas 7 grandezas? Pessoal, é o comprimento. A unidade de medida do comprimento é o metro. O símbolo, a letra M minúscula. A outra grandeza, a massa, tá? Que tem como unidade no sistema internacional o quilograma, ok? E aqui o símbolo é um K e um G. O tempo também é uma grandeza fundamental. A unidade de medida no SI, né, no Sistema Internacional, é o segundo, que o símbolo dele é o S minúsculo. A quarta grandeza fundamental é a corrente elétrica. Ela é dada, pessoal, em ampere, né? A unidade de medida para ela é o ampere. E essa unidade, né, esse nome é dado para essa unidade de ampere em homenagem a um físico, tá? E eu quero que vocês tenham cuidado o seguinte, esse físico, obviamente, ele tem um sobrenome chamado Ampere, tá? O Ampere é o sobrenome de um físico, ok? E aí é o seguinte, o sobrenome do camarada nós vamos escrever com A maiúsculo, tá? O A é maiúsculo. Mas aqui no caso da unidade, nós vamos escrever com A minúsculo, tá? E aí, ó, aqui o A maiúsculo é o símbolo para ampere, ok? Outra unidade, tá? Outra grandeza, na verdade, que tem a sua unidade em homenagem a um físico, é a temperatura. A temperatura é uma grandeza que tem como unidade de medida no sistema internacional o Kelvin, né? E o símbolo, a letra K. Aqui, pessoal, esse Kelvin é em homenagem ao Lord Kelvin, um grande físico também. Observe o seguinte, eu acabei de falar para vocês que essas grandezas são fundamentais, mas não significa que nós devemos usar sempre elas em nosso dia a dia. Por exemplo, a temperatura aqui no Brasil, nós costumamos usar a unidade chamada graus
Celsius, né? Já no sistema internacional, qual é? É o Kelvin, tá bom? Então não tem nenhum problema você usar outra unidade no seu dia a dia, mas desde que você fique sabendo aí que no sistema internacional a unidade de medida para a temperatura é o Kelvin, tá? E o símbolo, a letra K maiúscula. Vamos lá, a próxima grandeza, tá? A sexta grandeza fundamental é a quantidade de matéria, ok? A unidade de medida é o mol, tá? E o seu símbolo também é a mesma coisa, mol, M-O-L minúsculo, tá? A sétima e última grandeza fundamental é a intensidade luminosa. A unidade de medida dela é a candela. Cuidado, não é cadela não, tá? É candela. E o símbolo é um C e um D minúsculo, ok? Galera, vamos lá. Quer dizer que só existe essas 7 grandezas aí no sistema internacional? Não, tá? Existe, aliás, essas 7 unidades, tá? Dessas 7 grandezas? Não. Galerinha, essas são as grandezas fundamentais e suas unidades. Mas existem as grandezas que são derivadas, ou seja, grandezas que são provenientes, né? Que são formadas a partir dessas grandezas fundamentais. Vamos botar aqui alguns exemplos. Ó, esse quadrinho aqui em cima, tá bom? Ele tem como exemplo, tá? A velocidade, tá? É uma grandeza? É, a velocidade é uma grandeza e a unidade de medida dela é um metro por segundo. Galerinha, metro por segundo. Veja que aqui eu tenho que a velocidade, tá? Ela é formada por quê? Pela grandeza, né? Comprimento, olha aqui a unidade de medida dela, dividido pela grandeza tempo. Observe que a grandeza velocidade é uma grandeza derivada de duas outras grandezas fundamentais. Temos também o volume, tá? O volume em metros cúbicos e a força, tá? Que é em Newton. Existem outras unidades, aliás, outras grandezas e unidades, tá? Além dessas 3 que são derivadas, tá bom? Mas fundamentais só existem 7. Essas 7 que está aqui do lado, ok? São fundamentais e as outras são derivadas dessas 7, ok? Então vamos lá, que agora nós vamos conhecer um pouquinho dos prefixos, tá? No Sistema Internacional de Unidades. Galerinha, esses prefixos não é aquele prefixo que a gente tem aquele costume no português, né, de ver no português. Mas, na verdade, esses prefixos do Sistema Internacional, eles são palavras que precedem, tá? Ou seja, vêm antes das unidades de medida para indicar múltiplos ou submúltiplos dela. Um prefixo muito comum que nós podemos citar aqui é o quilo, tá? Você usa muito essa palavrinha aqui, ó, essa unidade de medida, quilômetro, né? Você observa que aqui eu tenho quilo e metro. Olha aí, ó, a unidade de medida é um metro. Esse quilo, essa palavrinha aqui, ó, que vem antes da unidade de medida, é um prefixo que vai indicar um submúltiplo ou um múltiplo, tá? Da unidade de medida. No caso aqui, o quilo, ele equivale a 1000, tá? Equivale a 10 elevado a 3. Então, 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro, ele equivale a 10 elevado a 3 metros, ok? Mas quais são esses prefixos, né? São vários. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns que são mais usados, né, em provas, por aí nos exercícios, né, nos livros, e aí vai. Quais são? Vou colocar aqui, ó. O deca, dei um A é o símbolo, ele vale a 10 menos 1, tá? O hecto, o símbolo é um H, e ele equivale a 10 elevado a 2, ou 100, né? O quilo, que eu acabei de falar, ele equivale a 10 elevado a 3, que é a mesma coisa, né, que 1000, ok? E aí, galerinha, o mega é um M maiúsculo, né? Equivale a 10 elevado a 6. O giga, ele é 10 elevado a 9, tá? O símbolo é a letra G, ok? E, opa, e o deci, né? Olha aqui que agora esse deci, ele tem um símbolo só um D, tá, pessoal? Aqui tem D, C, mas é só um D, tá bom? Deci, ele é representado pela letra D e ele equivale a 10 a menos 1. O centi, ele é representado pela letra C, ele equivale
a 10 a menos 2. O mili, tá? Ele é representado pela letra M, ele representa, tá? Ele vale 10 a menos 3. O micro, né? Representado pela letrinha aí grega, letrinha Mi, e representa 10 a menos 6. E por último aqui na nossa lista, né? O nano, representado pela letra N, tá? E ele equivale a 10 a menos 9. Por exemplo, aqui, pessoal, 1 milímetro, tá? Ó, mili, letrinha M de mili e a letrinha M de metro. O mili aqui, ó, essa partezinha aqui é do prefixo e aqui é da unidade de medida. 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 metros, ok? Ou seja, 0,001 metro, beleza? Compreender um pouquinho aí sobre essa questão de prefixos. Sempre o prefixo vai vir antes do nome da unidade de medida, tá? E vai indicar um múltiplo ou um submúltiplo dessa unidade, beleza? Vamos seguir aqui, pessoal, que agora nós vamos aprender a fazer as conversões entre as unidades de medida. A primeira delas, pessoal, vai ser entre unidades de medida de comprimento. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos começar do básico. Nós temos aqui o seguinte, 1 quilômetro, né? Deixa eu botar aqui bonitinho, tá? 1 quilômetro, ele possui 1000 metros, não é isso? Então, ó, se nós quisermos transformar quilômetros em metros, basta nós multiplicarmos por 1000. Mas se for o contrário, se for metro em quilômetro, nós vamos dividir por 1000. Essa é a regrinha, né? Por exemplo, se eu quiser aqui, vamos botar aqui do lado, 3,5 quilômetros, vale quantos metros? É só pegar 3,5, multiplica por 1000, né? Nós vamos ter que vai valer 3.500 metros, né? Agora é o seguinte, se você quiser, né, tem uma regrinha mais tranquila da gente fazer essas conversões, tá, entre unidades de comprimento. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui para deixar tudo limpo e você vai se ligar no que eu vou lhe dizer agora aqui, nesse bizu, nessa regrinha, que não é essas coisas também de sacada, né? Muita gente já usa. Mas é o seguinte, você vai colocar o prefixo K, o prefixo H de hectômetro, tá? O K de quilo, o H de hectômetro, o DA de deca, tá? Deixa um espacinho maior, coloca o D de decímetro, o C de centímetro e o M de milímetro. E aí, galerinha, é o seguinte, a unidade de medida para o comprimento, né, é o metro, né? Opa, é um metro, correto? Então você vai colocar aqui o M no meio, tá? Coloca o M no meio, o M de metro, e vai colocar o M em todas as unidades, né? O M vai colocar em todas as outras. Olha aí como é que ficou. Ó, aqui no começo ficou quilômetro, aqui ficou hectômetro, aqui ficou decâmetro, aqui ficou metro, aqui ficou decímetro, centímetro e aqui milímetro. Ah, professor, e como é que eu vou fazer para decorar essa sequência, né? Você pode fazer o seguinte, ó, peço até perdão pela frase que eu vou dizer agora para vocês, mas você vai decorar essa seguinte frase, tá bom? E eu acho que você não vai se esquecer dela fácil, não. Você vai fazer só a leitura do que está escrito aqui, ó. K, H, dá. Opa, daí você tira a sua conclusão, tá? E aqui, ó, você não coloca nada não, deixa o espaço em branco. E aí, ó, de cima do muro. Como é que ficou a frase aí, ó? K, H, de cima do muro. Essa é a frase que você vai decorar para saber dessa sequência, galerinha. Se você quiser decorar outra frase, uma coisa mais interessante, fiquem à vontade, tá? E aí você vai colocar somente a letra M no meio, tá? M de metro, e vai colocar o M em todos
de novo, né? Como eu tinha falado aqui no começo, né? Ficou o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas a sacada não é exatamente só colocar essa sequência. Como é que nós vamos fazer? É o seguinte: cada pulinho que você der, entendeu? De uma casa para outra aqui, você vai multiplicar por 10 se no caso o pulinho for para a direita, né? Se o pulinho for para a direita, você vai sempre multiplicar por 10. Mas, tá bom? Mas, se o pulinho for para a esquerda, for voltando, tá bom? Você vai dividir por 10. Dessa vez você não vai multiplicar, você vai dividir se o pulinho for voltando, ok? Sacou aí como é que funciona? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que nós queiramos transformar 4,5 km em metros, né? Em metros, bem aqui, 1 metro, tá? Quanto equivale, né? 4,5 km em metro. Você vai ver, 4,5 km é 4,5, então você vai multiplicar porque os pulinhos são para a direita, são para frente. Por quanto? Você multiplica por 10, depois por 10, depois por 10, 3 vezes, né? Então é a mesma coisa que você multiplicar por 1000. Você conta 3 pulinhos, então aqui é 3 zeros, 1 e 3, 0. Ora, 4,5 vezes 1000 dá 4.500, né? Opa, tirar essa vírgula aqui. 4.500 metros, ok? E se nós quisermos agora transformar, vamos botar aqui outro exemplo, tá? Aqui eu tenho 4,5 km, que é igual a 4,5 vezes 1000, dá 4.500 metros, tá? Vamos botar centímetros. Vamos supor que nós temos centímetros, temos 20 centímetros, e nós queremos transformar em decâmetro, né? Bora lá. 20 centímetros vale quantos decâmetros? Então, você vai pegar o 20. Nesse caso, como você vai voltar, né? As casas, você está voltando de casa, está vindo para a esquerda, então você vai ter que dividir, né? Para a direita multiplicando e para a esquerda dividindo. Por quanto, né? Você vai contar quantas casas voltou. Uma, né? Ó, uma, duas, três casas, né? 3 casas. Então, se eu voltei 3 casas, eu vou dividir por 1000, né? 1 e 3, 0, tá? Então, aqui, ó, 0 com 0, ficou 2 dividido para 100, vai dar 0,02. E aí você coloca, né? Decâmetro, DAM. Beleza? Então, vamos seguir aqui agora, pessoal, e vamos aprender agora a fazer a conversão entre unidades de massa. Galera, é o seguinte. Para fazer a conversão da unidade de massa, você vai fazer o mesmo esquema. Deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha, tá? E nós vamos decorar a mesma frase. K, H, DA, né? Não vou nem falar direitinho. K, H, DA, né? Não vou nem dizer. Vezes, né? Vezes não, perdão. Aí continua. De cima do muro. E agora no meio, né? Aqui no meio, em vez de você colocar o M de metro, né, quando era no caso de unidades de comprimento, nós vamos colocar a letra G, tá, que é de gramas. E aí como é que fica isso? Nós vamos colocar aqui o G aqui, vai ficar o quê? Quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. E aí a regrinha é a mesma, tá? Se você der um pulinho para a direita, você multiplica por 10, tá bom? Para a direita, multiplica por 10. E se for voltando, se for para a esquerda, você divide por 10, tá bom? Se for voltando, você vai dividir por 10, ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos mostrar aqui para você como é que nós vamos converter no caso de unidades de massa. Galera, se liga. Vamos supor aqui que nós temos 300 miligramas e queiramos transformar isso em gramas, né?
em gramas. Quanto é que vale aqui, né, em gramas? Quanto é que vai valer aqui esse 300 miligramas? Então, você vai fazer o seguinte. 300 miligramas vai ser igual. Você vai pegar aqui e vai contar quantas casas nós vamos voltar. 1, 2, 3 casas, né? No caso, para a esquerda, voltando. Então, nós vamos pegar o que? O 300 e vamos dividir, porque está voltando, né? Por 1 e 3, 0, né? Por 1000, no caso. Corta 0 com 0, 0 com 0. Sobrou 3 dividido para 10. 3 dividido para 10 dá 0,3 gramas, né? Deu para entender aí como é que nós fizemos? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar aqui agora, no caso de, deixa eu pensar aqui, vamos botar aqui quilograma, 3,75 quilogramas e vamos transformar em miligramas, né? Quanto é que vai valer isso aqui em miligramas? Você vai pegar o seguinte, 3,75 quilogramas vai ser igual. E aí você pega o 3,75, tá bom? Você observa que nós vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então nós vamos multiplicar porque estamos pulando para a direita e por 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1 e 6 zeros porque foram 6 casas. Então nós vamos ter o que? Que nesse caso 3,75 vezes 1 milhão vai dar 375 e aí você repete mais 4 zeros, tá bom? Vai ficar o que? 3 bilhões 750, aliás, 3 milhões 750 mil quilogramas, ok? Galerinha, vamos agora compreender um pouquinho como nós vamos fazer para fazer essa transformação, né? Aliás, se eu voltar aqui, é 3 milhões 750, o que? Miligramas, tá bom? 3,75 quilogramas, tá bom? É 3 milhões 750 mil miligramas, ok? Galera, agora nós vamos usar uma regrinha diferente para transformações, né? Conversões entre unidades, né? Conversões entre unidades de tempo. Que aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Nós vamos entender que uma hora compreende 60 minutos. 1 minuto compreende 60 segundos, né? Um dia compreende 24 horas. Isso aí eu creio que vocês já sabem. Então, o que acontece? Vamos botar aqui, por exemplo, dia, hora, minuto e segundos, tá? Deixa eu botar aqui um Szinho minúsculo, né? Que é a unidade, é o segundo, S minúsculo. Então, nós vamos entender o seguinte. Se nós quisermos transformar dia em hora, é só multiplicar por 24. Se for hora em minuto, então nós multiplica por 60. E se for minuto em segundo, nós vamos multiplicar por 60 também. E se for voltando, se for segundo em minuto, então nós vamos dividir por 60. Se for minuto em hora, nós vamos dividir por 60. E se for hora, tá, em dia, nós vamos dividir por 24. Vamos fazer aqui um exemplo aqui bem legal, tá? Eu vou botar aqui no cantinho, embaixo, nós vamos transformar 2 horas e meia. 2 horas e 30 minutos em segundos, né? Transformar isso aqui em segundos, como é que faz? Nós vamos ter o seguinte, 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 minutos. Vamos colocar aqui 2,5. E como nós queremos transformar hora em segundo, nós vamos ter que transformar primeiro em minuto, tá? E depois em segundo. Então, nós vamos multiplicar 2,5 vezes 60, né? Vai dar quanto? 6 vezes 2,5 dá quanto? Dá 15, né?
15. E esse zero que nós não usamos, vamos colocar aqui na frente. Então ficou o quê? 150 minutos. Só que nós vamos transformar de minuto agora em segundos. Então nós vamos multiplicar por 60. Vai dar quanto? Ó? 6 vezes 15. 6 vezes 15 vai dar 90. Esses dois zeros que você não usou, você vai repetir aqui na frente. Então dá o que? 9.000 segundos, tá? É a mesma coisa que 2 horas e meia. Então nós temos que 2 horas e meia é igual a 9.000 segundos, beleza? Ó, eu vou marcar aqui de vermelho, tá? Para ficar ciente de que isso aqui é a resposta, tá ok? E aqui, ó, é o cálculo que nós fizemos para encontrar a nossa resposta. Galerinha, beleza? Ficou um pouquinho claro aí para vocês? Eu espero ter ajudado vocês. Na próxima aula, tá, nós vamos tratar um pouquinho sobre notação científica e ordem de grandeza, tá? Beleza? Valeu, tchau, tchau, até mais.